Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje aqui no programa nós falaremos sobre um tema eminentemente filosófico existencial. Falaremos sobre as intermitências da morte. E aí os leitores de do grande escritor português José Saramago se lembrarão desse título de uma bela obra do escritor português. Mas antes de mergulharmos nessa questão a respeito da morte, eu gostaria de lembrar a vocês que existem 3 fontes a partir das quais vocês podem assistir aos programas anteriores do nosso Espaço Heráclito, que já está próximo de completar 1 ano, pessoal, no ar. A primeira fonte é o nosso Portal Heráclito, www.portalheráclito.com.br. Quando vocês entram ali no nosso portal, que possui uma série de fragmentos dos meus textos literários e filosóficos, vídeos de palestras e entrevistas que eu venho concedendo, vocês vão encontrar ali vídeos, um link na parte superior do portal, vocês vão encontrar um link para os vídeos. E ali, clicando sobre esse link dos vídeos, haverá uma abertura de 2 abas, uma das quais apresentará a possibilidade de vocês acessarem os vídeos do nosso Espaço Heráclito. Todos os programas, desde setembro do ano passado, começo de setembro do ano passado, quando começou o nosso querido aqui Espaço Heráclito, todos os programas estão lá disponíveis para que vocês possam assistir à nossa trajetória. A segunda fonte é o YouTube. Então, se vocês entrarem no YouTube e colocarem Espaço Heráclito e o meu nome, Flávio Ricardo Vassoler, vocês vão conseguir assistir a todos os programas também. E a terceira fonte, a partir da qual vocês podem assistir aos programas do Espaço Heráclito, é a afiliada, a parceira aqui da nossa TV Geração Z, a nossa TV GC, a TV UOL. Colocando Espaço Heráclito e TV UOL ali no Google, vocês vão conseguir acessar também os programas anteriores. Tudo bem, pessoal? Então, eu aqui tomo um ar, digamos, menos risonho, apesar de que vocês já devem ter notado que eu estou aqui usando óculos hoje. Digo a vocês que peguei meus óculos hoje e descobri efetivamente que eu estava praticamente cego, porque foi uma transformação completa da minha visão. Compartilho esses óculos aqui com vocês e assumo um ar mais taciturno, um ar mais, digamos, melancólico, para falar sobre essa questão das intermitências da morte. O tema, obviamente, é muito vasto. Estava conversando aqui com a nossa querida Roberta, que já trouxe a noção de que a morte é a nossa grande certeza. E eu gostaria, inclusive, de matizar, de trazer algumas nuances sobre a perspectiva da morte, transitando por uma série de colocações filosófico-espirituais, filosófico-existenciais. E uma primeira questão que eu gostaria de trazer a vocês diz respeito à possibilidade de observar a vida a partir do prisma da morte. O nosso querido Thomas Mann, grande Thomas Mann, escritor alemão, que é autor da emblemática obra Montanha Mágica, vai discorrer em algum momento ali do livro sobre aquilo que se transformou num verdadeiro aforismo, que é: quem muito pensa sobre a vida, cedo ou tarde se depara com a morte. Será possível viver como se a morte estivesse na iminência abrupta e efetiva de acontecer? Eu reitero o que eu estou falando. Todos nós aqui, a Marcela, que está aqui na produção, a Roberta, eu, vocês, telespectadores aqui do Espaço Heráclito, têm a dimensão de que a nossa trajetória é finita, independentemente das crenças ou vinculações espirituais que nós possamos ter ou não. A noção da finitude, a noção de que vai haver para aqueles que concebem uma vida após a morte, uma transição, mas de que vai haver um tipo de transformação com a morte, é universal. Agora, o que me parece questionável e tenso é a noção de que a morte sempre é o postergável, o projetável.
aquilo que não faz parte da contiguidade imediata do tempo, aquilo que não está agora, que apenas pode ser vivenciado como um vir a ser, que nós, obviamente, sempre queremos distanciar do presente efetivo. E aí eu perguntaria a vocês, nosso querido Espaço Heráclito começa pontualmente, toda segunda-feira, às 7 horas da noite. Imaginemos que às 15 para as 8, 10 para as 8, quando termina o nosso Espaço Heráclito, imaginemos que nós soubéssemos que a nossa vida seria ali sustada. Seria sustada naquele momento. Que a noção da morte, não mais então como uma ficção postergável, prorrogável e projetável para um devir distante de nós, mas que ela se consubstanciasse aqui e agora. Como ficaria a vivência do efetivo presente? Qual seria o apego de sentido que viria para nós? Essa questão, me parece eminentemente tétrica, e o é, traz para nós um questionamento importante que diz respeito à noção de que, por mais depressivos, por mais encarcerados num tipo de vida prosaica e burocrática, a noção de que é possível driblar a morte, tornar as suas possibilidades intermitentes, ou seja, com lacunas de modo a distanciá-la, é uma das ficções que trazem nesse mundo pós-morte histórica de Deus, digamos ali do século XIX, um mundo cada vez mais laicizado, que traz uma pequena noção de sentido que se volta e se voltaria então para os aspectos mais micrológicos da vida, a possibilidade de subida e ascensão em uma carreira, a formação de uma família, encontro de um grande amor e assim por diante. Mas eu projeto agora essa noção. O que é que aconteceria se a morte nos visitasse e nos dissesse que ela é eminentemente presente? Eu, esse final de semana, primeiro final de semana de agosto, estive em Poços de Caldas, a belíssima cidade mineira de Poços de Caldas, e ministrei um curso ali na Universidade Estadual de Minas Gerais e no Instituto Moreira Salles, ali em Poços, ministrei um curso sobre escrita criativa em diálogo com a teoria literária. Mando, inclusive, um grande abraço a todos os meus alunos e alunas ali desse curso que me trataram com muito carinho. Mas muito bem, ali no curso eu li para os alunos e para as alunas uma fábula do Esopo, em que um velho cansado, o Esopo, esse grande escritor grego, em que um velho cansado depositava sobre o chão um fardo de madeira que ele carregava e convocava a morte para aparecer diante dele. Quando a morte aparece e de maneira algo irônica pergunta: por que me chamaste? Como se a morte não soubesse quando é convocada, porque talvez não fosse então a hora do velho, e o velho é inclusive o nome que o Esopo dá à personagem. O velho diz à morte: te chamei para que carregues meu fardo. E aí a ambiguidade do Esopo ali na fábula, e nós discutimos muito ali no curso sobre essa possibilidade polissêmica, de multiplicidade de sentido para a interpretação da fábula, a noção de que o velho chama a morte para que a morte carregue seu fardo, possivelmente sua vida, para que o leve, ou ao mesmo tempo de forma tragicômica: olha, leve meu fardo e me deixe com mais leveza. A noção de apego à vida, mesmo nos estertores, nos limites em que a vida está se esvaindo, é uma noção muito cara. O grande escritor Sêneca, escritor latino Sêneca, ao refletir sobre a morte, percebe o paradoxo de que aquelas pessoas que viveram a esmo, sem grandes projeções de sentido na vida, ao se depararem com a possibilidade da morte, se mostram apegadas a uma noção de vida que antes parecia a essas pessoas completamente a esmo, indiferente. Qual seria a explicação para tal fenômeno? Por que a morte traz reconfigurações, eu diria, absolutas nessa medida? Há pouco, eu não vou contar o nome desse meu amigo, mas foi uma pessoa que me trouxe um relato, sabendo que eu sou escritor e sabendo o apreço que eu tenho
pelas narrativas, de tal maneira que eu posso sempre observar e vivenciar o humano ao ouvir esses relatos, eu conversei com um amigo que me contou um caso de experiência de quase morte, aquilo que se chama EQM. Esse amigo estava dirigindo em altíssima velocidade, havia poupado dinheiro durante um bom tempo para comprar um carro, que era o carro da predileção dele, e quis testar justamente os limites possíveis, não apenas das regras, mas de seu próprio corpo. Essa dimensão de teste de Deus, de deificação de si, é muito forte em toda a tradição judaico-cristã. A Bíblia tem essas dimensões. Até na própria, quando eu falo a Bíblia, eu me refiro ao Velho Testamento, originalmente judaico, que traz a história de Deus propondo um teste a Abraão e a seu filho, de tal maneira que Abraão levasse seu filho para um altar escolhido por Deus e para mostrar se de fato era temente a Deus, ao Deus judaico, temente no sentido de temor, Deus pede que Abraão imole seu filho. E no limite, interrompe aquele ato de execução ficcionalizado. Há muita discussão histórica sobre a brutalidade divina, sobre o fato de os homens se colocarem perante Deus como um nada, como uma anulação do ego diante do todo que seria Deus. Mas a noção é de que o teste da divindade, a noção de que o homem pode ascender ao eterno, ou na verdade ao eternamente fugaz na sua condição de finitude, é muito antiga. Remonta, por exemplo, à construção da Torre de Babel, esse edifício que deveria arranhar os céus, arranha-céus que entraram em consecução em fins do século XIX e se irradiaram profundamente pelo século XX. Mas esse meu amigo, então, se propôs a fusão de seu corpo, naquela máquina que ele havia comprado, com a noção de velocidade máxima. E ele acaba sofrendo um acidente violentíssimo ali no estado do Paraná. Conto aqui o estado onde ocorreu esse acidente. E durante o acidente, esse meu amigo me relatou, eu fiquei muito entusiasmado e ao mesmo tempo chocado ao ouvir esse relato. Ele me relatou que o carro colidiu contra uma montanha e estava muito próximo de uma ribanceira e começou a ver, a gasolina começou a escoar, havia risco de explosão. Ele havia dilacerado o próprio braço e sentiu em determinado momento que conseguia ver seu corpo de fora, como se ele fosse um outro para si mesmo. Então ele sentiu que havia se desconectado do corpo, da matéria assim condensada, e conseguia, dizia ele, que conseguia se ver de fora, ver aquela situação. Depois disso, pessoal, uma série de coincidências que ele vai me narrando, até dizer que encontra um cirurgião plástico que pôde reconstituir o braço dele numa situação eminentemente emergencial. De qualquer maneira, ele não apenas vivenciou, ou teria vivenciado, a experiência da morte, mas se viu como alguém morto. Existem numerosos relatos espirituais nesse sentido. E eu quero fazer um paralelo, inclusive, dessa noção de experiência de quase morte, com uma noção até eminentemente pessoal. Minha mãe já é falecida, infelizmente, ela faleceu há poucos anos, há 2 anos, e minha mãe, 2 anos antes de falecer, ou seja, em 2010, veio a falecer e foi ressuscitada por um aparelho que ela tinha junto ao coração, que era um CDI, um cardiodesfibrilador implantado. Minha mãe tinha problema cardíaco. E eu me lembro dessa cena, e a contento escreverei sobre isso certamente, porque é uma cena realmente muito impactante, em que eu perguntei à minha mãe se no momento em que ela ficou desacordada, em que o coração havia parado, se nesse momento ela se lembrava de algo, se ela tinha algum tipo de percepção e consciência do que estava acontecendo. E a minha mãe, naquele momento, diferentemente desse meu colega, disse que pela primeira vez tinha conhecido a cor negra, um vácuo completo. Ela podia ouvir os sons de maneira esparsa,
longe dela, como passos. Imaginem uma martelada no enorme casco de um navio. E ela disse que conseguiu ouvir esses sons, mas que já não conseguia ver nada. E depois, com a vinda dos choques do aparelho, o coração foi reanimado e ela pôde acordar. Imaginem-se, vamos nos imaginar nesse tipo de situação. Como ficaria a progressão da vida diante disso? Eu sei o que aconteceu com a minha mãe, nós não sabíamos que seriam os últimos anos dela, mas ela teve uma reconexão com a vida, um tipo de vivência nesses últimos anos que modificou uma série de práticas, inclusive dela. E esse meu amigo, no seu relato de quase morte, na sua experiência de quase morte, chegou a dizer que reconfigurou completamente todo tipo de percepção e projetos que ele tinha para a vida. Qual é a atitude da morte nesse sentido? Haveria algum tipo de correlação entre os eventos da vida e um sentido maior? Eu falo sobre isso por quê? Porque parece que boa parte da filosofia e da literatura contemporânea, se não a maioria delas, já rechaça completamente a noção de um além-mundo, ou a noção de um questionamento sobre se o humano pode viver sem esse enraizamento para além da finitude. Quando eu penso, por exemplo, no Albert Camus, quando eu penso na literatura desse escritor franco-argelino, eu tendo a ver, sem demérito ao Camus, que é um grande escritor, um tipo de literatura reflexiva que parte de questões dostoiévskianas, e o Camus, nomeadamente, declaradamente, diz que é muito devedor da obra de Fyodor Dostoiévski, esse grande escritor russo, e tenta refletir sobre o humano, a revelia de Deus. E eu não diria nem a revelia de Deus, o humano entrega a si mesmo. Há uma série de desdobramentos nesse sentido. Mas essas experiências de estertores, essas experiências limítrofes, essas experiências escatológicas, tentam projetar um sentido de apego à vida que nos faz querer questionar. O que seria o tempo? O tempo conteria uma dimensão de aprendizado e cicatrização dos conflitos? A vida teria um sentido kármico, como querem os hinduístas? Ou um destino, como querem os gregos? A concepção moderna de atuação no mundo, de construção subjetiva em relação à objetividade da realidade, a noção de que o homem se determina por si só, é uma noção que se consubstancia, sobretudo, em contraposição à noção de destino. Mas poderíamos falar de acaso eminentemente cego, de completa cegueira na nossa vida, já que eu estou de óculos hoje? Poderíamos falar nesse sentido? O que é que essas experiências têm a nos trazer? Uma série de autores fundamentais da tradição discutiram sobre a questão da morte, e eu retomo aqui o aforismo de Thomas Mann. Quem muito reflete sobre a vida, cedo ou tarde se depara com a morte. Eu venho, nesse primeiro bloco aqui do nosso Espaço Heráclito, compilando uma série de relatos, falei de uma situação, uma experiência de quase morte de um amigo, e trouxe até um relato pessoal da experiência de morte e um vir de novo à vida da minha mãe, que pôde ressuscitar por conta do aparelho que tinha ao lado do coração. E tentei imaginar, filosófico e literariamente, se seria possível entender ou apreender que tipos de experiências adviriam desse confronto direto e iminente com a morte. Aqui nesse nosso primeiro bloco, a discussão se ateve a esses parâmetros. No segundo bloco, eu quero trazer a vocês tópicos de discussão a partir de algumas obras de arte, sejam livros, sejam filmes, para nós pensarmos sobre o que seria o sentido e os ressentimentos da morte, as suas intermitências. Dessa que é a questão mais fundamental que nos perpassa. Talvez nós queiramos viver obsedados pela finitude, pelo instante já, pelo presente, e para isso contribui muito o tipo de sociedade em que nós vivemos, mas a noção de perda, a noção de separação, a noção de perda radical de si,
é uma noção que, quando retirada, subtraída da vivência que nos é efetiva, faz com que seja esvaziada, na verdade, com que seja esvaziado o próprio cotidiano e o apego que se dá à vida. Mais um dos paradoxos que convergem para a noção de morte. Então continuaremos a fazer esse debate, a meu ver, sumamente importante, no segundo bloco do Espaço Heráclito, após um breve intervalo. Voltamos então, pessoal, já já.